Senhor presidente, senador Rubem Figueiró, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje eu volto a essa tribuna para repetir e ampliar uma denúncia que já fiz daqui sobre a questão da titulação de terras no meu estado. Inicialmente, é bom que se faça aqui uma retrospectiva de que desde o primeiro governador eleito no estado de Roraima, o então brigadeiro Otomar Pinto, depois passando pelo governo do Neudo Campos, depois para Mariano Portela, todos se bateram para que a União cumprisse uma coisa inconcebível, que era o território tendo passado a categoria de estados com a promulgação da Constituição de 88, obviamente que as terras que estavam sob domínio da União teriam que ser repassadas ao Estado. Ocorre que o governo federal nunca fez isso, todos esses governadores que eu mencionei lutaram por isso, chegamos a apresentar leis aqui, aliás, a ex-senadora Marluce Pinto também aprovou uma lei nesse sentido, e nunca o governo federal realmente repassou as terras. Agora imagine, senador Rubem, num estado em que cerca de 75% a 80% da área do estado é de reservas indígenas, 57%, e o restante de reservas ecológicas. Então resta ao estado alguma coisa em torno de 20% de terra que podem ser utilizadas para a agricultura, para a pecuária e também para a mineração. Falar em mineração é uma coincidência tão esquisita de que os mapas das reservas minerais de Roraima casem exatamente em cima das reservas indígenas, ou vice-versa. As reservas indígenas foram demarcadas em cima das reservas minerais. Pior, essas reservas indígenas estão na faixa de fronteira despovoada com a Venezuela e com a Guiana. Mas o governo federal, há poucos anos atrás, resolveu repassar para o Estado, então, as terras que ainda estavam sob o domínio da União. E o Instituto de Terras de Roraima, o Iteraima, começou a fazer uma verdadeira farra com a titulação de terras. Temos um exemplo, por exemplo, senador Aloysio, de que pessoas iam a um município do Amazonas chamado Moura, aonde, à época que Roraima ainda era Amazonas, antes de ser criado como território por Getúlio Vargas em 43, as terras tinham sido todas registradas nesse município. Pois bem, eles compraram esses títulos da época do então Amazonas e começaram a regularizar através do Iteraima. E outras mais denúncias que foram feitas, de grilagem de terra, etc. Pois bem, o Ministério Público Federal determinou o afastamento do presidente do Instituto de Terras de Roraima naquela época, que é um suplente de deputado federal, afastou. E, portanto, o governador rapidamente, com a preocupação de que ele pudesse ser preso, o que fez? Levou o titular que estava aqui no exercício do mandato para lá, ocupar uma secretaria, e o suplente assumir para se, portanto, deslocar a área da investigação do âmbito de Roraima para aqui no Supremo. Na verdade, a Polícia Federal já fez 2 operações nesse instituto, 2 operações que já constatam realmente a verdadeira corrupção que se instalou nesse órgão. Pois bem, não bastasse isso, a Assembleia Legislativa do Estado, que é o órgão fiscalizador, portanto, das ações do governo do Estado, requereu uma CPI, só que não consegue uma assinatura a mais para compor o número mínimo capaz de instalar a CPI. Tanta é a preocupação do governo em passar a limpo essa história que não deixa sequer instalar uma CPI. Felizmente, a Polícia Federal já está no caso, o Ministério Público Estadual também, o Federal também, porque aí mistura, né, as terras eram federais,
o governo federal passou e então se começou a fazer essas arbitrariedades, não, a palavra exata é corrupção com essas terras, e se implantou um terrorismo contra os adversários do governo que tinham ou têm terras, ameaçando de despejá-los sob o pretexto de que eram guerreiros. Quando são amigos do rei ou amigo do governador, tudo bem, resolve-se na hora, até de maneira totalmente errada, corrupta. E eu estou aqui falando isso hoje porque fico indignado de ver, senador Luiz, a Assembleia querer apurar um caso desse, que, como eu historiei aqui, era ansiado pelo povo de Roraima há muito tempo para podermos ter a definição em que terras podíamos, de fato, trabalhar, e que foi sendo utilizado o tempo todo, depois que do evento da passagem do governo federal das terras para o Estado, foi utilizado como um negócio escuso, e eu espero que a Polícia Federal, que fez uma nova operação agora, pegando mais documentos e ouvindo depoimentos, possa realmente se aprofundar. Porque o meu Estado tem sido vítima, nos últimos anos, de um verdadeiro assalto. Não dá para dizer só corrupção, não. É um verdadeiro assalto por parte do atual governador. Ao ponto que ele, quando assumiu o governo, era um empresário, se eu não digo falido, pelo menos em sérias dificuldades financeiras, e hoje, de repente, ele já construiu uma mansão com uma piscina olímpica em forma de J, que é a primeira letra do nome dele, e todo mundo estarrecido fica a perguntar. Nós temos que tomar uma providência, temos que realmente denunciar. Não pode, por exemplo, nem o deputado estadual, nem o deputado federal, nem o senador, cujo papel, um dos papéis principais, aliás, é fiscalizar o bem público, não pode ficar alheio a um fato que está sendo denunciado pela imprensa constantemente. Então, eu gostaria aqui de apelar aos deputados estaduais que não assinaram ainda a CPI, que o façam. Porque se o governo estiver agindo certo, ele vai ter um atestado de que realmente estava certo. Mas não se deixa instalar a CPI. Mas, pelo menos, a investigação pelos órgãos adequados, como Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal, estão sendo feitas. E não há dúvida de que não só essa questão específica das terras, mas outras questões gerais do Estado, como desvio de recursos de estradas vicinais, abandono de colonos nos municípios mais distantes, colonos que estão, inclusive, em assentamentos feitos pelo INCRA. E, então, é uma situação que o meu Estado vem atravessando desde 2007, quando esse governador assumiu, pelo falecimento do titular, o governador Otomar, e depois numa reeleição, senador Figueiró, em que as maiores barbaridades foram feitas, inclusive publicadas na imprensa nacional. No estado de Roraima, o que a Polícia Federal pôde apreender correspondeu a mais do que qualquer estado onde ela apreendeu recursos ilegais na campanha. Por aí o senhor vê o quanto foi feito de absurdo na campanha, e esse governador está se beneficiando da morosidade do Tribunal Superior Eleitoral, que está lá com um processo, um recurso contra a expedição de diploma, desde março de 2011, e não julga. Não julga. Já está no 4º relator e simplesmente não julga. Que julgue, condenando ou absolvendo, mas que julgue. Porque se amanhã for cassar o mandato, como aconteceu já no Piauí, faltando 9 meses para acabar o mandato, valeu a pena ele ter cometido os crimes que cometeu. Porque exerceu o mandato e agora já está com 3 anos e meio, passando 3 anos e 8 meses do mandato claramente corrompido, onde houve abuso de toda a ordem, do poder econômico, do poder de autoridade, coação a funcionários públicos, e ainda por cima, quer dizer, o solo, que já, digamos assim,
Basta ver a Raposa Serra do Sol, que era uma região onde existiam índios e não índios. Inclusive, muitas das etnias indígenas que foram para lá foram atraídas da Venezuela ou da Guiana pela presença das pessoas que foram para lá antes de 1934, quando o fato indígena não era sequer reconhecido pela Constituição brasileira. E essas pessoas tinham títulos e, mesmo assim, foram expulsas dessa área indígena de 1.700.000 hectares, numa área rica em minérios, propícia para a plantação de arroz, soja, e, portanto, nós estamos vivendo realmente, o nosso Estado, digamos, entrou numa queda, numa ladeira abaixo, desde que esse governador assumiu. Porque, de fato, não há o compromisso com o Estado de Roraima. Muitas pessoas, meu pai, inclusive, foi para Roraima, ele era cearense, funcionário público da Fundação Especial de Saúde Pública, e lá ficou. Lá construiu família, eu nasci lá. Então, não é o problema de ser nascido lá ou não ser nascido lá. Meu pai não era nascido lá, como meus avós maternos também foram da Paraíba para lá. O que acontece é que tem alguns que são aventureiros apenas. Utilizam, digamos, os mecanismos de conseguir o poder para tirar proveito próprio e, no caso desse governador, de maneira escancarada. Não é nem uma corrupção camuflada, é uma corrupção aberta, visível, em que todas essas acusações pairam ali e estão sendo, felizmente, apuradas pela Polícia Federal. É aqui que quero fazer um apelo público ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do meu Estado, à Polícia Federal e à Polícia Civil também, que façam o seu trabalho. E, principalmente, quero aqui lembrar aos meus amigos deputados estaduais que ainda não assinaram essa CPI. Pensem bem, vocês foram eleitos para proteger a população contra desmandos, corrupções e atos que prejudicam a cada um, porque prejudica o pequeno agricultor, o médio, o grande, e prejudica a população como um todo. Então, eu quero deixar aqui esse meu apelo, esperando que não só essa CPI seja instalada, como também que os órgãos de fiscalização que mencionei aqui possam agir de maneira rígida, rápida, para que nós de Roraima possamos voltar a ter em Roraima uma terra promissora, uma condição de vida satisfatória e não um bando de políticos roubando e assaltando o meu querido Estado.